Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 4 de novembro de 2024, segunda-feira. E nesse horário, às segundas-feiras, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Como vocês podem ver, o meu livrinho é bem antigo, esse livrinho que eu estou usando hoje. Ele é de 1990. Então já tem 34 anos esse livrinho. Mas como foi o primeiro livro assim que eu recebi e comecei a estudar doutrina, eu guardo ele até hoje. Mas antes de nós iniciarmos aí o nosso estudo, né, vamos lembrar a todos que hoje tem início o nosso painel espírita, o ser imortal, né? Painel espírita, o ser imortal, e no mês de novembro, às segundas-feiras, nós vamos ter várias palestras, sendo que a do dia 4, que é hoje, vai tratar da invigilância mental aos transtornos espirituais. No dia 11, o tema será, dia 11 é a próxima segunda, o pensamento e a influência na saúde do homem. Dia 18, as obsessões sutis e as graves consequências. E dia 25, influência dos espíritos e nossos pensamentos. E também, no dia 16, nós teremos o nosso querido irmão Paulo Nagai, que vai fazer uma palestra falando sobre o perispírito e a saúde. Então, nós vamos agora, no mês de novembro, ter vários temas bastante interessantes, tá? Para a gente estudar, encerrando, né, o nosso ciclo de estudos do ano. Então, dia 16, se eu estou olhando aqui para ver direitinho o cartaz do ar, está aqui, ó, 16 do 11, um sábado, às 16h30, às 4h30. O papel do perispírito nas doenças, sábado, 16 do 11, com Paulo Nagai, né? Então, o papel do perispírito nas doenças. Então, o nosso irmão Paulo Nagai vai estar com a gente dia 16, às 4h30 da tarde, para fazer esse estudo. Então, é bastante rico o nosso mês de novembro. Carmen, você faz a leitura do Prepare e a Prece hoje da nossa palestra? Alô? Então, vamos iniciar o nosso estudo da tarde hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, essa oportunidade que nós temos de estarmos reunidos aqui para mais uma tarde e noite de estudos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que nós possamos continuar juntos, não é? Imbuídos dessa vontade da transformação espiritual, da nossa transformação moral, da nossa autoevangelização que se faz urgente e sempre buscando também lembrar daqueles nossos companheiros que estão em sofrimento, e são muitos que no momento estão passando por situações complicadas, rogando ao Senhor que os abençoe, que os fortaleça, para que eles possam continuar a caminhada. Há muitas pessoas com problema de saúde, há muitas pessoas com problemas espirituais, processos obsessivos, outros vítimas de guerra, vítimas de desastres naturais, não é? Então, que todos possam ser amparados pelo Senhor da vida. E que o Pai também nos fortaleça para que a gente possa continuar realizando as nossas tarefas. E vamos lá aos nossos estudos, sempre agradecendo essa oportunidade. Graças a Deus. Então, vamos começar aqui. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, na parte segunda, capítulo 11, dos três reinos. Hoje vamos falar sobre os animais e o homem. Uma pergunta, 592.
Kardec faz a seguinte pergunta: se, pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Aqui, Kardec quase faz uma piadinha. Olha só o que ele diz aqui. É assim, um comentário um pouco assim, quase irônico. Olha o que ele diz aqui. Porquanto alguns animais mostram sobre esse aspecto notória superioridade sobre certos homens. Tenta dizer aqui que, observando alguns animais, a gente até acha, às vezes, que tem animais que são até mais inteligentes que os homens. Aí, tem uma cena que eu não esqueço nunca. É uma cena que botaram até no Facebook. É a Avenida Brasil, e todo mundo sabe como é o trânsito na Avenida Brasil, né? Em qualquer hora é perigoso, é intenso, em qualquer hora do dia. Pode ser que durante a madrugada seja menos perigoso em questão de trânsito, né? Então, era assim, durante o dia, na Avenida Brasil, e tinha uma passarela. Então você olhava, em cima da passarela, tinha um cachorrinho atravessando, e embaixo, três, quatro pessoas correndo para atravessar a Avenida Brasil e os carros passando. Sabe aquela coisa de você olha para lá, olha para cá, dá dois passos para frente e vem para trás? As pessoas tentando passar, atravessar a Avenida Brasil, debaixo da passarela, os carros passando, e o cachorrinho tranquilamente atravessando pela passarela. Aí você olha assim, o cão, o cão subiu as escadas da passarela, atravessou a passarela. E embaixo tinha três seres racionais, inteligentes, arriscando a vida, atravessando por baixo da passarela a Avenida Brasil, no horário de trânsito intenso. Aí você olha e pensa, meu Deus do céu, quem é o ser inteligente aqui? Não é? Então, é o que o Kardec diz aqui, ó, é, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, que aspecto? Aspecto da inteligência. Notória, ele ainda usou notória, ele não falou pouca, ele falou notória superioridade sobre certos homens. Ele quase fez uma piadinha. E a gente olha, às vezes, a gente vê atitudes humanas, você diz assim, meu Deus, nem um animal irracional faz isso, mas o homem faz. Não é? Então, às vezes, você não fica desconfiada. Você olha assim, não é possível. Não é possível. Um cachorro, um gato, não faz isso aí. E aí você faz. Essa semana eu vi outro, fiquei sabendo da notícia. Um homem, sabe desses homens que se dizem aventureiros, né? Que enfrentam qualquer perigo? Tinha uma cobra chamada cobra, acho que é manta. É uma das piores cobras mais venenosas que existe. Acho que é manta o nome dela, um negócio assim. E ele foi mexer com ela para mostrar que ele, entendeu? Tinha domínio sobre o animal. Opa, desculpe, gente. Eu vou ter que ligar. Eu esqueci de ligar o meu computador na bateria. Espera um instantinho. Ai, meu Deus do céu. Eu e minhas correrias aqui. Estudo cedo, esqueci do detalhe. Então, essa criatura, liguei, deu tempo. Essa criatura, ele foi mexer com a cobra manta. Porque tem gente que acha que dá para domesticar réptil. Tem gente que tem essa coisa na cabeça. O que, que aconteceu? A manta, a tal cobra, que é a pior, dizem que é a cobra mais feroz que existe, mais venenosa,
o picou e ele morreu. Aí, nessa mesma semana, eu vi uma cena muito interessante. Deve ser na Ásia, né? Normalmente onde tem tigres. Tem uma estradinha de barro e vi um tigre andando. A uma distância mais ou menos de 3 metros dele, vi uma cobra. Aquelas cobras que elas levantam e abrem um leque aqui, esqueci o nome dessa cobra. Naja, 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 Naja. venenosíssima, todo mundo sabe. Ela vinha atravessando, era uma ruazinha, um caminho né, de barro, e o tigre vinha vindo. E ela começou a atravessar o caminho de barro. E ela viu, o tigre parou, ficou, ela levanta, né? Abriu assim. O tigre, o que que fez? O tigre adulto, ele parou, ficou olhando para ela, e ela começa a se mexer assim, né? Sabe o que ele fez? Começou a retroceder, andando para trás, devagarzinho. Ele deu umas 2 ou 3 passadas para trás, parou, e ela continuou no mesmo lugar. Ela não avançou, ela ficou no mesmo lugar, empinada, pronta para o ataque. E ele ia retrocedendo. E ela parada, ela não se movimentou. Ele se movimentou. Porque quando ele viu a cobra, ele parou imediatamente. E aí começou a andar para trás. Sabe? Aí você olhou o instinto do animal, o tamanho do tigre. Todo mundo sabe que o tigre adulto não é páreo para o homem. Não é. Não é páreo nem para um, nem para dois. Homem de mão limpa, um tigre, 2 homens, ele destroça. Ele destroça. Eu olhava isso porque quando eu ia aqui no zoológico do Rio de Janeiro, tinha um tigre. Então, quando eu olhava a pata dele, era um negócio assim, né? Eu ficava pensando, meu Deus, já pensou um monstro desse pulando em cima de uma pessoa? 2 homens, ele passa, destrói. Pois o tigre parou, quando ele viu a cobra, e começou a caminhar para trás. Ele não virou as costas, não, para ela, não. Ele, de frente para ela, andava para trás. E olhando para ela, e para trás ele foi andando para tomar uma distância boa dela, porque se ela viesse para cima dele, ele tinha uma distância entre ela e ele razoável para ele virar de costa e correr. Ela não ia correr como ele, né? Lógico, que ele é mais rápido. Mas ele tomou uma distância, ele andou para trás para tomar a distância razoável dela para poder fazer um giro e se ela viesse, ele corria. Aí eu fiquei pensando, o tigre percebeu o perigo da, da cobra. Sabe, ele, o instinto dele sabia que uma picada dessa java ele não ia resistir. Ele poderia até que ele, ser que ele não morresse, mas ficaria muito debilitado e poderia ser vítima de predadores. Então, o animal teve esse instinto. Ela é menor do que eu, mas é uma serpente venenosa. E eu não vou enfrentá-la. Agora, o homem resolveu mexer lá na cobra manta, porque ele achou que tinha domínio sobre ela. Ela o picou, ele morreu. Aí a gente para e pensa: meu Deus, né? Parece que o tigre é mais inteligente. O instinto dele avisou: ó, cuidado, não dá para enfrentá-lo assim. Mas o homem, ser racional, que estuda, que sabe os perigos que tem essa cobra, vai lá mexer com ela, achando que pode dominá-la, né? Então, por isso que Kardec faz essa quase piada, né? E ele diz aqui, pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso, né? Então ele pergunta isso, se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele, né, e este, entre o homem e os animais. Porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? E os espíritos respondem: a este respeito, é completo desacordo entre os vossos filósofos, né? Eles aqui. É completo o desacordo entre vossos
filósofos. Querem uns que os homens sejam um animal, e outros que o animal seja o homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes. E como desce, a gente sabe, né? Que desce baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Então, o homem é um ser à parte. Ao mesmo tempo que o homem pode, às vezes, ter atitudes que poderíamos dizer que nem os próprios animais têm, atitudes tão baixas, ele também pode ter atitudes sublimes, né? Pelo físico, é como os animais. Organicamente, biologicamente, é como os animais. Tem um corpo orgânico. E menos bem dotado do que muitos destes. Porque o nosso corpo é bem menos dotado do que de alguns animais. Vamos comparar o homem, a gente falando aqui de serpentes, né? Um cavalo e um homem. O cavalo, ele tem, às vezes, sofre. Não sei se ainda é assim feito, né? No Instituto Butantan, eles usavam cavalos, né, para preparar vacinas contra cobras, né? Então, o animal. A gente vê aquele pequenininho, o gambá, não é? O gambá é um caçador de cobras. E é um animal pequenininho. Então, os animais têm certas coisas, são dotados de tal maneira no seu corpo, que são muitas vezes superiores, têm uma resistência maior que o homem, né? Olha o caso do camelo no deserto, que fica tanto tempo sem beber água, né? O tempo que os ursos hibernam, sem morrer, dormem, ficam sem se alimentar, 2, 3 meses hibernando. Então, são coisas que o homem não pode fazer. Aí ele diz aqui: a natureza lhes deu para os animais tudo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Olha o caso das plantas. Fabricam o próprio alimento, né? Geram dentro dela o próprio alimento. O homem não tem essa capacidade. Precisa ir para o supermercado, né? Precisam ir para o supermercado. Agora, as plantas não. Elas produzem o próprio alimento delas. Seu corpo do homem, o corpo do homem se destrói como o dos animais, é certo. Mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Então, o corpo do homem, né, em alguns momentos ele falou, os animais têm capacidades, né, orgânicas maiores que a do homem, né? Potencialidades, questões de sobrevivência, né? Tem a tal da transformação, não é? Alguns lagartos mudam de cor frente ao perigo, né? Eles alteram a cor deles para ficarem, às vezes, a cor da vegetação, para poderem, né, se esconder dos predadores. A gente não só resta para a gente correr. Então, em algumas coisas, os animais têm essa capacidade acima do homem, na sua luta pela sobrevivência. Mas, como ele diz aqui, só o homem pode raciocinar. Só o homem tem essa razão, né? Então, só ele pode compreender, só ele pode tomar em suas mãos o seu próprio destino, né? Porque só ele é inteiramente livre, só ele tem o livre-arbítrio. Os animais não têm. Então, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos mudar o nosso destino, a nossa caminhada, a hora que a gente quiser. Você pode sair de casa decidida a tomar uma atitude, né? Uma atitude. Aí aquele filme Minority Report, né? Mostra bem isso. Está toda a tecnologia dizendo que você vai fazer uma coisa e na hora H a pessoa muda de ideia.
toma outra atitude, faz o inesperado, entre aspas, né? Porque você, só o homem tem é, essa capacidade. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles. Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então, ele fala sobre isso. Ele diz aqui, né? O homem é um ser inteligente. Podemos dizer, aquele que está no alto da cadeia alimentar, né? É o homem que é aquele que constrói o seu próprio destino. Como eu falo para vocês, né? Eu gosto muito de filmes. Então, tinha um filme, era uma série, né? Sobre Highlander. E o Highlander conta a história de homens que vêm de outro planeta com uma grande capacidade de inteligência e de força. E eles são imortais. Imortais no sentido mesmo que eles não morrem. Não é imortal que vai viver para sempre, né? Mas eles não envelhecem. A partir do momento que eles se tornam imortais, eles não envelhecem. A não ser quando se unem numa luta entre dois imortais, um arranca a cabeça do outro, aí acaba. Mas fora isso, eles são imortais. Então, foi uma cena muito inteligente. Tinha um desses Highlander que eles estavam discutindo entre eles, falando da questão da humanidade. E um deles, muito orgulhoso do seu poder, né, começou a falar que ele odiava a raça humana, porque eles eram muito frágeis. Muito frágeis. E o Highlander não. Ele é ferido, tem aparência de morte por alguns minutos, logo depois ele volta à vida. E continua a trajetória dele, não envelhece, né? Aquela aparência, sempre a mesma aparência. E ele falando sobre isso, sobre a humanidade frágil, e começou a depreciar a humanidade. Aí um outro Highlander virou-se para ele e disse assim: Pois eu invejo os homens. E ele diz: Como? Nós somos imortais, nós somos os mais poderosos. Aí ele diz, aí ele diz assim: O outro virou e disse assim: Há quantos anos você vive aqui na Terra? Aí ele fala: 10.000 anos, né? Aí ele diz: E você viu tudo que os homens tem toda essa trajetória da história. Ele fala que ele se tornou Highlander antes das pirâmides, aquela coisa toda, que ele veio para a Terra, né? Que eles são seres de outro planeta. E ele disse assim: tudo isso que você viu ao longo da história, né? Então ele fala do esplendor do Egito, da Babilônia, da China, do Império Romano, vai falando, tudo isso foi construído por esses homens frágeis, que você chama de frágeis. Esse esplendor, né? Dessas grandes civilizações, a cultura, foi tudo construído por esses homens frágeis que superam a sua fragilidade e, com a sua inteligência, constrói essas maravilhas que você vê e que você viu. E nós não construímos nada. A gente passa, ele falando, a gente passa e não deixa nada. A gente não deixa nada. Nós somos imortais. Vamos vivendo, vamos vivendo, vamos vivendo e assistindo todo o espetáculo da raça humana. Então, ele falou da importância do homem, né? Se a gente fizer uma viagem pela história, você vai ver quantas civilizações maravilhosas existiram. Quantas maravilhas ainda estão aí de pé, né? As pirâmides, essas grandes ruínas. E você imagina quantas civilizações maravilhosas, quantas coisas fantásticas. Nós, atualmente, somos os herdeiros. Nós somos herdeiros dessa história toda, né? As coisas foram sendo construídas e outros homens foram herdando. Estamos hoje aqui construindo uma maravilha para deixar para gerações futuras. Então, o que ele diz aqui? O homem é o único ser que tem esse potencial. Os animais não podem. Os animais não podem construir umas pirâmides que estão lá imponentes até hoje. Eles não podem construir
aquelas cidades incas, maias, astecas, que estão lá até hoje, um Coliseu que está lá até hoje, um Paternon na Grécia que está lá até hoje, e o que nós estamos construindo hoje, que ficará para as gerações futuras. O homem não tem, o animal não tem essa capacidade. Mas Kardec disse, por quê? Por que o homem tem essa capacidade? Porque só ele é inteiramente livre. Ele pode construir o seu futuro, ele pode fazer maravilhas na área tecnológica, na área da ciência, gente. A gente está vendo aí, olha com a inteligência artificial. Quem viu, quem gosta de esporte, viu a corrida de Fórmula 1, houve uma homenagem a Ayrton Senna, né? Então, quem viu, foi projetado à noite em Interlagos, no céu, a imagem, o rosto do Ayrton Senna com drones. Você olha assim, você diz, eu não acredito. Os drones, aquele lá, é até um rapaz que ele faz música eletrônica, né? Loki, o nome dele é um negócio assim, Loki. Fala, Verinha. Liga teu microfone. Meu Deus, que difícil. A Loki. A Loki. Eu não vi, gente. Queria tanto ver. Centenas de drones. E com os drones e com a música O eletrônica, Loki é sensacional. ele projetou. Eu vou botar para vocês o vídeo. Se eu achar aqui, vou botar para vocês o vídeo no grupo. Ele projetou o rosto da Ayrton Senna de perfil. Quando você olha, você diz, eu não acredito. Perfeito. Ele de perfil, feito com drones. Depois ele projetou o capacete do Ayrton Senna com drones. E no final ele projetou a assinatura do Ayrton Senna. Aquela assinatura, parecendo, escrevendo lá, Ayrton Senna, com drones. Ficou a assinatura dele no céu. Isso é um espetáculo. Coisa maravilhosa. Quando você podia imaginar um troço desse? Com drones. E outras coisas que o pessoal faz com drone, né? No final do ano, coisas maravilhosas com drone. Que domínio, que tecnologia espetacular. Por que o homem faz isso? Porque somente o homem inteiramente livre para usar da sua inteligência para fazer essas maravilhas. Mas, ao mesmo tempo, os espíritos dizem aqui, ó, pobres homens, que apesar de toda essa inteligência, pobres homens que vos rebaixais, às vezes, mais do que os brutos. Ao mesmo tempo que você vê essa maravilha, você vê o homem também fazendo coisas que você diz assim, eu não acredito que o ser humano seja capaz de fazer isso. Né? Essa mesma inteligência, né, Rose? Liga para você com a voz da sua filha, dizendo que está em apuros e te pede dinheiro e te dá um golpe. Exatamente. A mesma inteligência. Uma trabalha para fazer essas maravilhas, a outra trabalha para fazer essas coisas baixas. E ele diz aqui, pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então, o homem verdadeiro, o homem de bem, você reconhece pela faculdade que ele tem de pensar em Deus. Que aquele outro que faz isso que a Verinha falou, esse se equipara ao animal, nem digo irracional. E às vezes o pessoal diz, é o animal, eu digo, pelo amor de Deus, não xingue o cachorro e o gatinho, porque eles já são capazes de fazer isso. Por isso que ele fala aqui, são capazes de vos rebaixar mais do que os brutos. Os brutos, que seriam aqueles bem primitivos, bem primitivos. Porque ele diz, pobres homens que vos rebaixais mais, ele não diz igual aos brutos, ele diz mais do que os brutos. Mais do que aquele bem, aquele que não raciocina de jeito nenhum. Ele não compara os animais, porque seria uma ofensa aos animais. Porque os animais, você não vê animais capazes de fazer isso, né? Então, vamos agora para 593. Poder-se-á dizer
que os animais só obram por instinto, quer dizer, só trabalham, só fazem algumas coisas por instinto? E ele responde: ainda aí há um sistema. É verdade que, na maioria dos animais, domina o instinto. Mas não vês que muitos obram, denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Então, nós já falamos aqui que o animal ele tem certa inteligência, mas não é igual do homem, que a do homem é inteligência contínua. A deles é como se fosse fracionada, entendeu? Então, mais alguns você percebe que denotam um tipo de inteligência. O golfinho, né, que dizem que é um dos animais mais inteligentes, né? E outros, é o instinto. Mas ele disse assim, mas aí, ainda aí você percebe que tem um sistema, tem alguma coisa, né, organizando essa inteligência. Aí tem uma notinha aqui de Allan Kardec, na 593. Kardec diz assim, não se pode... O som está bom para vocês? Então, Kardec diz assim na nota, não se poderia negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Olha a questão das abelhas, das formigas, não é? Há, pois, deles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazer as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhora alguma realizam. Então, eles não criam nada. Ah, tipo assim, o animal diz, hoje eu vou fazer um pássaro, uma casinha diferente. Então, né, aquele pássaro que constrói, né, o seu ninho, que constrói a sua casinha de barro, jogo de barro, ele vai fazer sempre a casinha dele da mesma forma. Ele não vai mudar o design da casinha dele. A casinha vai ter sempre a mesma forma, né? Então, o que ele diz aqui? Quase tudo dele se circunscreve à utilização dos meios de satisfazer as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhora alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora. E o fazem nem melhor, nem pior, segundo formas e proporções constantes e variáveis. A cria separada dos de sua espécie não deixa, por isso, de construir o seu ninho, de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. Então, se o pássaro caiu do ninho, separou-se, né, da sua mãe, e por um motivo for criado por uma pessoa, qualquer coisa, e depois de adulto soltarem, ele vai fazer a sua casinha como ele faria se tivesse sido criado pela sua mãe. A mãe não ensinou, o bando que cuidou dele não ensinou. Então, como é que ele consegue fazer do mesmo jeito? Porque existe alguma coisa dele que demonstra isso, né? Mesmo que você não tenha sido criada pelo seu bando, você vai agir como eles agiam, né? Aí ele diz aqui, o desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza variável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Sim, alguns animais domesticados, boto sempre essas aspas no tal do domesticado, aprendem algumas coisas que os homens ensinaram. A gente vê muito isso, exemplo, em certas raças de cães.
não é? Às vezes a pessoa pega um pitbull, vou falar desses animais, né? Pitbull, tem outro também, que eu esqueço o nome, que é ferocíssimo também, que quando ataca as pessoas é uma barbaridade. Às É vezes o é Doberman. Doberman, Doberman. né? Doberman. Às vezes a pessoa pega um cão desse, bebezinho, né? Às vezes a pessoa tem até cria, né? Aí a mãe da cria, ele cria desde bebezinho, dá leite, cria que nem bebezinho. E um dia e domestica, ensina a fazer tudo. Ensina a fazer tudo, né? Outro dia eu estava caminhando aqui em Petrópolis e vinha dois jovens, deviam ter uns 14, 15 anos. Cada um com um desse grande, que é o. Ai, meu Deus. Falaram agora aí. Deu, deu Doberman, Doberman. é o Doberman. Doberman, aqueles grandes, né? E na frente deles vinha um adestrador. Vocês acham que era família de gente que tinha rica, né? Então, dois adolescentes, deviam ter 14, 16 anos. Cada um com Doberman já meio. Parecia ser adulto, não era filhotinho, não. Mas como era um animal grande, era um animal jovem, cada um segurando um. E eu vinha descendo uma rua com o Beto. E eles vinham segurando. E o criador, o adestrador da frente. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se esse cachorro der um impulso, esse garoto de 14, 15 anos não vai segurar esse cão. Porque ela tem uma corda, uma correia que não era grossa, sabe? Eu falei, mesmo para adestrador, e o adestrador ia falando tanto que quando eles passaram, o adestrador falou com eles, e aí eles foram para o canto para a gente passar. Mas eu fiquei pensando, quantas histórias você já viu de pessoa que vem com o seu Doberman, ou o seu Pitbull, e de repente ele dá aquela e pula. Lembra daquela escritora que perdeu o braço e perdeu a orelha? Ele estava com ele estava com o dono na corrente, ali, na correia. E ele foi. Então, eu fiquei pensando, quantas pessoas já aconteceram isso? Crianças, filhos do dono da casa, já foram mortas por esse cão. Se a gente for para buscar inúmeros animais. Eu ouvi uma vez uma moça do ponto do ônibus, ela estava toda machucada, cheia de curativos. Ela tinha um cão desse, já idoso, já tinha os seus. Idoso, vamos dizer, né, uns 12, 13 anos. Ela disse que acordou de manhã, ele estava deitado na grama do jardim. Deitado lá, uma boa. Aí ela foi fazer um carinho nele. Ela disse que na hora que passou a mão em cima dele, e ele estava acordando, estava dormindo, que ele se assustou, não. Ela disse que ele voou em cima dela, atacou aqui. Ela estava toda. Ela falou que ficou uns 3 ou 4 dias internada no hospital. E aí ela tinha saído naquele dia e ela estava indo fazer uma consulta, um negócio assim. E eu olhava para a mulher toda rasgada, que assim, sabe? No rosto, na orelha, aqui no pescoço, cheia de curativo. E ela falou que ela criou ele desde a mamadeira. E, de repente, ele pulou em cima dela. Só não a matou porque a filha estava na área e veio correndo, pegou uma mangueira de jardim e começou a bater nele com toda a força com a mangueira. E bateu, 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 até que ele saiu de cima da dona. Mas já tinha feito estrago. E ela agora ia dá-lo para. Ela não queria sacrificá-lo, mas ia dá-lo para algum lugar, porque ela disse: eu não posso ficar mais com ele na minha casa. Depois do acontecido, o marido dela foi mexer com ele, ele estava dócil, passou a mão na cabeça dele, ele ficou brincando como se nada tivesse acontecido. Sabe? Parecia o marido mexendo com ele, parecia um cãozinho, sabe? Normal, como se nada tivesse acontecido. Como ele agia todo dia. Imagina. Se fosse uma criança, eu tinha matado. Como já se mataram muitos. Pessoas que tinham esses cães, o cão entrou dentro de casa e pegou a criança do berço, pegou a criança do jardim, já matou o dono, vários deles. Então, isso prova o quê? Que o que ele disse aqui, né? O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis, que se mostram, olha só o que ele diz, que se mostram suscetíveis de certa educação,
desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites. É devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Então, se com os animais domésticos você pode ter uma surpresa dessa fatal, imagina quem acredita que pode domesticar um animal selvagem, que é diferente. Você não pode comparar uma onça com um cão. Você pega um cãozinho, filhotinho, e vai cuidar, criar em casa. E você pega uma onça filhotinha e vai criar em casa. É diferente. Se o cão pode fazer o que muitos cães fazem, que é se rebelar contra o dono, às vezes sem que o dono faça nada para agredi-lo, imagina uma onça, um leão, que às vezes as pessoas acham que podem domesticar. Um animal que tem esse instinto selvagem. Não tem gente que cria onça dentro de casa? Não tinha uma? Essa eu achei muito interessante. Ela cuidava dentro de casa, ela tinha, era uma sucuri, uma sucuri. E ela criou essa sucuri desde pequenininha, dentro de casa. Todo mundo sabe que a sucuri não é venenosa. E ela dormia na cama com a sucuri, já adulta, já. E ela começou a perceber, eu vi a história até no Facebook, que, e ela levava sempre a sucuri para o veterinário, aquela coisa toda, a sucuri imensa, monstruosa. E ela começou a perceber que, de uns tempos para cá, a sucuri parou de se alimentar. E na hora que ela dormia na cama, ela dormia numa posição reta, não dormia mais enrolada na mulher, como ela fazia desde pequena, ou enrolada na cama sozinha. Ela dormia numa posição reta e tinha parado de se alimentar. E ela chamou o veterinário, porque não dava nem para levar o veterinário, porque a bicha era imensa, e pediu que ele fizesse um exame. O veterinário veio, examinou, disse para ela: tem uma notícia para te dar, talvez você não vai gostar. É do estilo da sucuri, quando ela está para abocanhar uma grande presa, ela começa a parar de comer, para abrir espaço no organismo dela. E ela começa a ter certo tipo de comportamento, como esse que você diz aí, na cama. A forma dela, ela vai ficando reta, ela já não se enrola, e o estômago vai ficando, ela vai, fica muito Ela vai te tempo pegar. se preparando. Já pensou? Ele falou, a presa está do lado dela. Ela vai Então te vai ter um comer. dia que ela vai se enrolar em você, como ela se enrola sempre, E vai mas quebrar ela. e não fez a Constituição. Mas o estômago dela está sempre alimentado, porque você dá sempre comida a ela. Só que agora ela parou, ela começou a recusar o alimento. Então ele falou para ela: você tome cuidado, porque ela já está vendo você como uma grande presa. Aí ela ficou apavorada e pediu para ele que dá. Olha só, veja se tem uma coisa. A criatura, né? Então, o animal tem instinto. Você vai criar uma sucuri dentro de casa. Gente, eu acho que eu Sucuri, tenho alguma história com cobra. Eu tenho né? Sucuri, jiboia. Não tem gente que cria, anda com a jiboia pendurada aqui no pescoço. É outro animal que mata por constrição. Outro dia eu estava vendo na rua o cara com a. Ele passou do meu lado, eu não reparei que ele vinha vindo, eu olhava, não conseguia ver a cobra no pescoço. Sabe quando você olha e não vê? Eu só percebi quando ele chegou perto de mim assim. Ele olhou para mim e viu. Aí eu olhei bem e eu vi aquela jiboia branca, albina, no pescoço dele. Gente, eu fiquei tão nervosa, eu gritei com ele, porque ele veio pra perto de mim, tipo, me dar um susto, né? Porque eu olhei ele de longe, mas eu não percebi a cobra, né?
A minha mente não fixou a cobra, eu só olhei ele. Quando ele estava perto, ele veio na minha direção, tipo, fazer brincadeirinha comigo. Gente, eu fiquei apavorado. Eu dei um grito com ele, ficou sem graça. Desculpe, desculpe, desculpe. Quase que eu digo, se aquela cobra resolve apertar o pescoço dele. Eu crio ela, é minha de cobra de estimação. É um réptil. Que estimação é esse? Não existe isso, né? Então ele diz aqui, mesmo o progresso que realizam, que lhe, que lhe seja próprio, é mesmo o progresso que realizam pela ação do homem, quer dizer, aquilo que o homem ensinou é efêmero e puramente individual, visto que entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traz a natureza. Então, se você pegar um animal que você domesticou, ensinou um monte de coisa, uma onça, um tigre, um leão, e depois soltar ele na selva, ele volta àqueles padrões que a natureza colocou nele. Ele vai perdendo, com o tempo, esses ensinamentos. Pode lembrar de uma coisa e outra, mas é um animal selvagem. E as pessoas não querem acreditar nisso. Não querem acreditar nisso, né? Vamos aqui a 94. Tem os animais alguma linguagem? Aí os espíritos respondem: se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Eu muitas vezes digo, mas o papagaio fala. Não. Eles não têm uma linguagem formada de sílabas e palavras. Eles não criam como a criança, né? A criança vai ouvindo a voz do pai, a voz da mãe, a voz das pessoas ao redor dela. E ela vai associando com o seu cérebro essas palavras, né? Essas línguas, essas expressões. E aí ela vai criando as suas próprias frases. Isso é sinal de inteligência. O animal não pode fazer isso. Aí ele diz aqui, meio, porém, de se comunicar entre si, tem. Eles têm um meio de se comunicar entre si. Todos os animais têm um meio de se comunicar entre os seus iguais. Ninguém pode dizer que o cachorro consegue entender a linguagem dos gatos, nem que os gatos consigam entender a linguagem dos passarinhos. Não. Gato entende a linguagem do gato, cão do cão. E o homem, às vezes, não consegue entender a linguagem do outro homem, né? Então, aí, meio de se comunicar entre si tem os animais. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginar. Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades. Como restritas também são as ideias que podem ter. Então, eles têm meios de se comunicar entre os seus iguais, tá? Entre os seus iguais. 594A. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam. Não. Compreendem-se por outros meios. Aqueles que não têm, não conseguem articular o som, eles se comunicam por outros meios. Às vezes é pela língua, né? Levanta a língua, capta coisa no ar, essas coisas assim. Para vos comunicardes reciprocamente, vós outros, homens, só dispondes da palavra? É o que ele está perguntando. Vocês, nós, os homens, só conseguimos nos comunicar através da palavra? Não. A gente também se comunica através dos gestos, não é? Linguagem de sinais. A mesma coisa animais. Tem animais que não emitem som, mas eles têm outros meios de se comunicarem. Nós também. O homem que não pode falar, ele tem outros meios de se comunicar. A linguagem de sinais é uma delas. E os mudos, é isso que ele falou, facultada de sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si?
O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem, porém a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível, vai se aprimorando e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Então, hoje, é o que nós estamos falando aqui. O homem está aperfeiçoando o seu meio de comunicação. O ano passado, ele se comunicava com, vamos dizer assim, nem era a palavra ainda, né? Aqueles homens bem primitivos. Eram sons guturais, sons. Aquilo foi se aperfeiçoando até formar a palavra. Depois, o homem aprendeu a se comunicar por meio de fumaça, por tambores, não é? Por várias formas. O homem foi aperfeiçoando o meio de comunicação. Aí veio o telégrafo, aquele da batidinha. Aí tem aquele outro também que era usado muito pela Marinha, né? Do SOS, né? E aí foi. Telefone, internet. Hoje, os meios estão aí. A gente pode se comunicar por várias formas. E os nossos meios de se comunicar estão o quê? Se aperfeiçoando. O dos animais, não. O meio de comunicar dos peixes é aquele. Dos pássaros é aquele. O do cachorro é aquele. O do gato é aquele. O nosso, não. O nosso meio de se comunicar vai se aprimorando. Vai se aprimorando. Então, é o que eles aqui, né? Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem. Porém, a dos animais é instintiva. É sempre aquela mesma forma. E circunscrita pelas suas necessidades e ideias. Ao passo que a do homem é perfectível, quer dizer, está em evolução. E se presta a todas as concepções da sua inteligência. Aí tem outra notinha do Kardec, na 594A. Efetivamente, os peixes, que, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que o conduz, devem ter meio de se advertirem, de se entenderem e combinarem. A gente vê quando os pássaros estão migrando, né, passando de uma região para outra, né, vai o líder. Daqui a pouco, aquele que está na frente, ele vai lá para trás. E o outro toma a dianteira. E aí eles prosseguem. Eles têm um meio de se comunicar lá. Tipo, está na hora de eu deixar a liderança lá para trás. Aí o outro, pode deixar que eu vou tomar a liderança aqui. É uma comunicação instintiva, mas é espetacular, né? É espetacular. Então, eles aqui, né? Esses animais devem ter meio de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível, ele está botando uma teoria, tá? Não é uma certeza, é uma teoria. É possível que disponham de uma vista mais penetrante, quer dizer, um olhar mais penetrante, uma visão mais penetrante. E esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também outra teoria, que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações, no caso dos peixes, né? Como quer que seja, o que é incontestável é que lhes não falecem meios de se entenderem, quer dizer, não são poucos os meios de se entenderem. Do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Quer dizer, há meios dos animais se comunicarem que nós, pelo menos nós, os leigos, não conhecemos. Pode ser que os grandes cientistas, pesquisadores, já conheçam, mas nós, os leigos, não conseguimos, pelo menos na época de Kardec, eu acho que até hoje, dizer como é que os peixes se comunicam, como é que as aves se comunicam, porque tem vários tipos de aves, e nem todas se comunicam da mesma forma, né? Então, há meios de se comunicarem diferentes. Assim como os mamíferos, os animais mamíferos irracionais, têm meios diferentes de se comunicar. Os répteis também. E os insetos, gente?
Que falar dos insetos, deles se comunicarem. E olha o número de variedade de espécies. E cada um tem o seu jeito de se comunicar. Tanto é que a gente não conhece todos, de vez em quando aparece um cientista aí. Ah, foi encontrado um espécime novo. Não só da fauna como da flora. De vez em quando eles encontram uma coisa nova aí, né? Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem, sem o auxílio da palavra articulada. Aí ele chegou lá. Se entre os seres vivos do planeta Terra, né, sejam répteis, mamíferos, aves, entre os animais da Terra, existem meios de se comunicarem, sem falar das plantas também, né? A gente sabe, né? Sem falar dos vegetais. Existem meios imensos, absurdos de se comunicarem. Por que não haverá entre os espíritos, né? Sem o auxílio da palavra como nossa? Então, os espíritos podem se comunicar sem o uso da palavra. Então, se aqui na Terra existe essa variedade de meios, entre os seres vivos, vamos esquecer dos inorgânicos, vamos falar dos orgânicos. Por que os espíritos não poderiam se comunicar sem a palavra articulada? 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem, sendo muitíssimos inferiores a este. Então, o homem é muitíssimo, o homem não, o animal irracional, é muitíssimo inferior ao homem, não tem os mesmos deveres que ele, não tem as mesmas responsabilidades que o homem. A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. Então, a liberdade do animal é restrita ao seu raciocínio, ao que ele pode fazer na vida material. Aí a gente pensa, e o que a gente pode fazer? O que o homem pode fazer na vida material? Coisas que ninguém pode imaginar. E essas coisas, daí você deduz. Qual é a nossa responsabilidade? É muita. Vamos dar uma olhadinha rapidinho na questão. Vamos dar uma avançadinha aqui. Na 599. Deve estar numa folha depois. Nós estamos na 595. Vira a folha aí. 599. Olha a pergunta. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? Não, pois que lhe falta livre-arbítrio. Ele não pode escolher o princípio inteligente. Na próxima encarnação, eu não quero mais vir surgir como cachorro. Eu quero vir como águia. Ele não pode. Mas nós, homens, podemos planejar nossa reencarnação, não podemos? Podemos. E tudo que nós fazemos, nunca esqueça isso, está condicionado ao nosso grau evolutivo, certo? Tudo. Então, o espírito que já tem uma certa conquista pode planejar o seu livre-arbítrio, a sua reencarnação, pode decidir assim, não, na próxima encarnação eu não quero reencarnar num corpo masculino, eu quero reencarnar num corpo feminino, porque eu preciso aprimorar certas questões que só reencarnando no corpo feminino isso será possível. Não é permitido isso ao espírito? Sim, sim, sim. Como eu falei, tudo é condicionado ao seu grau evolutivo. Será que o espírito bem imoral, bem com graves problemas, né, de moralidade, pode ter essa liberdade? Talvez não.
talvez não seja permitido, mas o espírito que já fez conquistas, ele pode fazer essa escolha. Não, eu preciso aí, eu estou precisando, né? Eu reencarno há muito tempo no corpo feminino. Eu estou usando essa expressão, eu reencarno há muito tempo num corpo feminino ou corpo masculino, para a gente lembrar que espíritos não têm sexo. Eu sou mulher, não, eu estou mulher. Eu estou mulher hoje, mas estando eu no plano espiritual, eu posso, dependendo do meu grau evolutivo, decidir. Se eu reencarno há muito tempo num corpo feminino, eu posso, de repente, dizer assim, na próxima reencarnação, dependendo do meu grau evolutivo, planejando e com a afirmação, a ratificação, o apoio da espiritualidade, eu posso decidir, não, na próxima reencarnação, eu quero reencarnar num corpo masculino, porque eu não tenho sexo, espírito não tem sexo. E a espiritualidade diz, então, tudo bem, vai. Eu escolhi e reencarnei. Agora, o animal irracional, isso não é dado. Ao homem, sim. Mas lembrando sempre, estamos condicionados ao nosso grau evolutivo. A tal da pulseirinha que a Verinha fala, né? Então, é o que ele diz aqui. O espírito, o animal, a alma do animal, não pode escolher a espécie de animal em que vai encarnar, porque lhe falta livre-arbítrio, há um certo determinismo, automatismo evolutivo. Agora, o homem pode fazer essa escolha. Né? Será que esses espíritos, Joana de Ângeles, né? Emmanuel, não podem fazer essa escolha? E até um espírito com menos, não precisa a gente dizer só o Emmanuel, não. Nós que estamos nos esforçando por melhorar, chegando ao plano espiritual, está verificando-se que esse processo evolutivo nosso está caminhando muito bem e que as razões pelas quais você está pleiteando reencarnar num corpo de sexualidade diferente da que você tinha reencarnado anteriormente é válido, é realmente o pensamento seu está coerente, adequado e responsável, é permitido. Claro, pode sim. Pode sim. Entendeu? Então não é uma coisa só para os tchô, não. Vamos aqui na 596, 96, para a gente encerrar. De onde procede a aptidão que certos animais denotam imitar a linguagem do homem? O papagaio é a coisa mais clássica, né? E por que essa aptidão se revela mais nas aves? A arara também. A arara também tem essa capacidade. Eu sei disso porque eu já tive uma arara. Nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana. É porque o macaco é o mais parecido com o homem, né? Mas, no entanto, ele não tem essa capacidade de imitar. Já as aves, o papagaio e a arara, tem. Origina-se, diz os espíritos, os amigos espirituais, de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz, outro animal pode imitar outra coisa. Então, ele tem alguma coisa, né? Lá nos seus órgãos vocais que permitem a ele imitar. Mas isso não é uma coisa que ele faça raciocinando. Ah, eu vou imitar aquele sujeito para irritar ele. Ele não tem essa forma de raciocinar, né? Então, é alguma coisa que ele tem lá nos seus órgãos vocais e que é reforçado pelo instinto que ele tem de imitação. E tanto é que o macaco, que é o mais parecido, né, fisicamente com o homem, não tem essa capacidade. Ele pode imitar os gestos, mas a voz ele não imita, né? Então, vamos colocar aqui
A data, a próxima aula, dia 11. 11/11/24, questão 597. É interessante, né? Essas questões aqui, e fazem a gente relembrar certas coisas. Ô, Rose, Oi, eu fala. estava justamente relembrando isso. Quando era criança, eu ficava encantada de ver. Eu morava no quintal e tinha tinha muito formigueiro. Tinha aquelas formigas que agora chama essa uva, né? A gente fala, formiga cabeçuda. É, Não, eu achava interessante, elas faziam aquele caminho e quando elas vinham em sentido contrário, elas paravam. Na minha cabeça, elas se cumprimentavam. Todas as formigas passavam, Mas elas davam elas uma se comunicam, paradinha. mas elas se comunicam mesmo, É, né? aí elas davam uma paradinha assim, eu digo, É, o que será elas que têm elas essa falam? bolinha, né? é, Eu Chama de achava, bolinha. hoje, nessa aula, você falou agora o que a gente lembra, realmente eu lembrei da minha infância. Quando eu ficava sentadinha observando por muito tempo as formigas, aí passava uma direto, eu falava, aquela ali está de mal, então aquela ali é mal educada. Mas elas se cumprimentavam, assim, parecia. Se cumprimentam ainda, né? Continua, achava muito bonitinho. Esses, eu não lembrei agora o nome, mas os especialistas em inseto, tem pessoas que são especialistas em inseto, estudiosos de inseto. Esqueci o nome deles agora. É uma coisa muito fantástica, porque o mundo dos insetos é uma coisa extraordinária. Primeiro, pela variedade de insetos, né? A variedade, as metamorfoses, tudo isso, né? Coisas incríveis. Então, é um mundo assim fantástico, é fantástico. Então, é é. realmente uma coisa muito interessante. E detalhe, né? Como os insetos são antigos no planeta Terra, muito anterior aos grandes dinossauros. Anteriores aos grandes dinossauros. Já existe, antes dos dinossauros aparecerem, já existiam os tais insetos. É lógico que muitos deles não tinham o tamanho que tem hoje. Mas aonde, às vezes, os pesquisadores encontram insetos, é preso, insetos de bilhões de anos, âmbar, no âmbar. Aquela seiva, às vezes, que sai da árvore, meia marronzinha, transparente, e o inseto fica preso ali, né? E aí aquilo ali, às vezes, passam milhões e milhões de anos. Inclusive, aquele filme Jurassic Park é baseado nisso. É É. baseado nisso, no âmbar. Insetos presos no âmbar milhões e milhões de anos. É dali que eles começam a fazer essas pesquisas malucas, para tirar DNA, essas coisas assim, né? Então, às vezes, eles encontram nas florestas, naquelas árvores, ou caídos no chão, âmbar, porque ele se torna tão sólido e quase indestrutível, então, dura muito tempo. E o inseto, às vezes, foi pego, ficou preso ali como um visgo, né? E o âmbar o cobriu. E faz uma carapaça quase indestrutível. Então, às vezes, eles encontram esses insetos de milhões e milhões de anos presos no âmbar. E aí eles fazem a pesquisa daqueles insetos, né? Então, é muito normal eles encontrarem, né? A É, formiga na geladeira, ela não morre, né? são as coisas interessantes, né? O que, Ana? A formiga, A o quê? formiga na geladeira, ela não morre. Se tiver fraco, né? Senão ela morre. Bota ela no congelador que ela vai morrer. Não, mas dentro da geladeira, determinada temperatura, aí ela não morre. Já dentro do congelador, já é outra É, temperatura mais. mais agressiva. Entomologia. A entomologia é considerada uma ciência que tem por objetivo Tudo, né? o estudo dos insetos sobre todos os aspectos, estabelecendo suas relações com os seres humanos, plantas e animais. A entomologia, o entomólogo, né, aquele que pesquisa, eu vou até colocar aqui, entomologia, é a Ô, Rose, ciência. é Pode falar. interessante,
os animais é o instinto, né? E o homem é produto do meio. Lembra daquelas duas crianças que foram encontradas numa floresta na Índia, meninas Sim. lobo, e elas, depois que acharam essas meninas, foram criadas pelos lobos. Elas foram achadas e parece ter um padre que colocou ela levou para o orfanato, uma coisa, e as meninas não conseguiram se adaptar, elas continuavam uivando, não falavam, e elas acabaram morrendo. Muitos desses animais, muitas dessas pessoas que aconteceram isso, muitos morreram. A É, maioria não morreu. cons- Não conseguiu se readaptar. Muitos não morreram. cons- Eu vi uma vez uma pesquisa disso, a grande maioria morreu, porque não conseguiu, né? A mente, o cérebro, não conseguiu fazer essa mudança, né? Os que sobreviveram teriam sido aqueles que tinham ficado menos tempo, menos tempo, né? verdade. Mas, como a Ana falou, dentro do caso da formiguinha, de vez em quando você encontra as formiguinhas dentro da geladeira. E essas formigas são um perigo, né, gente? Essa coisa de formiguinha, formiguinha. E a barata? O que que é Não, a barata? Me conta o que que é a barata. Mas a formiga faz a mesma coisa. na Ela verdade, vai na Gente, essa sujeira que o pessoal diz assim, é bom e por leva para sua nada. casa. Essa eu estou Mesma falando em formiga, Aqui, coisa. relação aqui no a Vale do Paraíba, eles comem aquela formiga que A dá nos. najura, ela né? está na jura. Isso, Vira farofa, mas né? Ai, gente, comem. minha tia Eles fazem fazia. farofa. eu A acho minha que tia Eu fazia. comi, eu cheguei a comer quando criança, Era mas criança aí eu também. fui no cemitério e vi saindo de dentro de uma A, cova. Nunca mais eu quis saber de comer. Agora eu vou a te minha dizer, é tia gostosinho, fazia. tá? É crocante, no entendeu? Uma cervejinha vai bem. caso dessa formiguinha pequenininha que a gente vê muito na cozinha, assim, é um perigo, porque ela anda pelo esgoto, ela anda pela sujeira, ela anda por todo lugar. Depois ela entra na sua casa, sobe Ela na come cozinha, inseto morto. às vezes entra no açucareiro, o pessoal, não tem problema, né, meu Deus? Elas são É sujas. bom para vista. É verdade, É, meu Deus. O pessoal diz que é bom para vista. e aqui é culinária, gente. Tá na culinária, tem restaurante. Olha, Toda vez eu que você morava na vê região essas dos lagos. formigas, você deve eliminar, porque elas são sujas e perigosas. Fala, Só beleza. mesmo. Eu morava na região dos lagos, então era garoto, então a gente tinha contato com aqueles pescadores. E tem uma coisa que as pessoas curtem muito no prato, que são, por exemplo, camarão. Quando eles querem achar alguma pessoa que morreu afogada, está sumida, onde tiver muito camarão, ali está um cadáver. Siri, Caranguejo, siri. Siri, entendendo? Eu, por exemplo, fui escoteiro, fazia muito sobrevivência no mato, e eu tirava a casca da árvore para tirar o inseto, e dali a gente se alimentava. Ou então botava uma camisa branca, presa assim entre um pedaço de vara, uma camiseta branca, acendia a fogueira, porque aí o branco, à noite na Atrai floresta, ele insetos. e a gente selecionava os insetos para fazer o cardápiozinho, para não morrer de fome. Tem coisas bastante interessantes, né? Ô, Carmen, pode ficar tranquila que o camarão que a gente come não é camarão, é camarão criado em reserva, tá? Fica tranquila. Tá bom. Tem o selo, né? Vem o selo no camarão. É o de cativeiro, né? É isso aí, o nosso é de cativeiro, Menezes. Ai, 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 hein? Ai, 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 com as Olha, informações de olha, camarão. esse própria mesmo carne, camarão, esse mesmo camarão. Fala, estrogonofe, Menezes. ali é carne de cadáver. Ah, eu não falo isso não. Eu gosto tanto de camarão. Eu Ô, gosto Menezes, não me também. desilude com os camarões. Hoje eu comi camarão com chuchu. Bem, Ah, gente, fala vamos, sério, Menezes. vamos encerrando o nosso estudo, né? E realmente é um tema bastante interessante. Semana que vem a gente vai continuar. Quando for 5h30, Ô, 5h35, a gente Rose, só um retorna. instantinho. Eu estava conversando, desculpa, eu estava conversando com a Carmen. O nosso livro de leitura diária, ele está terminando. Bom, Queria, ah, eu não,
Eu acho que eu não tenho mais nenhum, então vou ter que comprar. Eu vou Você já dar o sabe qual vai ser o PDF, eu vou próximo? dar o PDF. É o número 3, vai ser o número Ah, 3. olha, eu não me entendo com Tá. PDF. Eu dou o Qual nome vai e ser o vocês livro? compram. Eu vou Qual mandar vai ser o livro? não Qual só. vai ser o próximo? Olha, eu não sei se eu estou em verdade de vida ou eu vou ver qual dei, tem uma ordem. Eu vou ver e mando para vocês. Essa semana, me lembra, Carmen, que eu mando Não, qual é o eu estou livro. lembrando hoje, porque já está É quase que ela acabando. termina, eu acho que é dia 20 ou 20 por aí, está Aí vou terminando. mandar. Eu vou ver, tem a ordem direitinho, tem a ordem. Tá bom. Eu mando para É, vocês, tá bom? Isso aí. beijo, gente. Então, Até vamos já. Tchau, aqui tchau. agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estudo, de aprendizado. E lembrando hoje da nossa palestra pública. Daqui a pouquinho a gente volta para o estudo do livro Recordações da Mediunidade, tá bom, gente? Um beijo aí no coração de todos. Deixa eu interromper aqui a gravação.